essa pessoa, ela é tão especial para o movimento. Ela é tão especial para mim, para você. Você talvez seja a primeira vez que vai conhecer essa pessoa. Eu já conheço, já tive a oportunidade de trocar, de ser mentorada. E nada mais, nada menos do que tudo que estamos vivendo aqui foi a partir de um sim, de um abraço, de um vamos junto, de um arregaçar as mangas, que aconteceu lá em 1988. Porque essa pessoa acreditou em algo que nem conseguia ver, mas hoje está projetado aqui, um pedaço de tudo que ainda seremos. Com muito, mas muito carinho. Eu chamo o teaser de Rogério Ché. As pessoas não vivem transformações só de carreira ou transformações só de vida. Assim como ninguém pode chegar para você e dizer: Milton, eu vou tomar uma decisão de carreira. Só existe transformação de vida e carreira. Puta sacanagem, eu tava 50 anos mais novo. Bom dia, Mege. Deixo aqui o meu bom dia, como se eu pudesse abraçar cada EJ, de cada cidade, de cada estado, cada federação, num movimento que, entre talvez as únicas coisas que existem hoje no Brasil, são capazes de unir o Brasil inteiro num único momento, num único lugar. Que honra estar aqui com vocês. Olha, eu vou falar algo muito rápido. Obrigado. Eu trouxe uma fala rápida, mas que do jeito que o meu coração está batendo, eu acho que ela vai durar para sempre na minha memória. Por falar em memória, é doido lembrar o primeiro diálogo que eu tive na pequena salinha da empresa Júnior da GV. Eu vejo aqui meus amigos da nossa EJ, obrigado. Turma, em algum momento, dois malucos numa salinha com uma máquina de escrever em um ramal telefônico, quando que a gente criava a primeira EJ, alguém perguntou: como é que estava no estatuto francês mesmo? Alguém disse: Júnior Empresa. Caraca, mas e se um dia tiver mais de uma? Como é que vai falar isso no plural? Júnior Empresas? Não, vamos chamar de empresa júnior, vai que um dia tem a outra. E de repente, muitos anos depois, eu vejo muitas outras. E Olha, aquele menino que eu era, de 20 anos, assim como vocês, não tinha a menor ideia se ia dar certo. E tudo era muito difícil. Aliás, é fácil conseguir projeto? É fácil conseguir cliente? É fácil conseguir adesão e engajamento? Não, é tudo difícil, mas a gente faz esse negócio não porque é fácil, mas porque é difícil. Turma, eu tenho uma fala rápida aqui para vocês e dessa vez, diferente dos meus outros Enégios, eu quero deixar um pouco você incomodado. E se eu me sair bem sucedido, você sai daqui um pouco incomodado sobre o papel da liderança. Então,
eu estou aqui com o passador, e o passador está aqui na minha mão, mas eu tenho também o Damião. Damião, acho que está funcionando. Vamos ver. Em 1988, o que nos fez criar a primeira EJ do Brasil foi: nós estávamos putos. Nós estávamos aborrecidos com a escola, com a nossa faculdade. O fato da gente não ter curso noturno na GV daquela época nos deixava com as piores opções de estágio. Ou a gente arranjava estágio de meio período ou não arranjava nenhum. Isso era péssimo. Nós montamos a empresa Júnior, e aí, Damião, aí esse mesmo, nessa escola, porque nós não estávamos felizes. Eu quero que vocês se conectem com isso. O que fez esse movimento nascer foi insatisfação, aborrecimento, ou, numa linguagem mais corintiana, a gente estava puto. Muito, muito puto. Não se iludam. Havia muito desejo amoroso de viver algo que talvez a gente descobrisse que tivesse propósito. Mas o que nos levava a fazer o que fizemos é aquilo que eu costumo chamar dos 3 Is. O movimento começou com impaciência, com inquietude e com inconformismo. Em primeiro lugar, impaciência, porque quem nasceu dentro desse movimento sentia que o lugar perfeito não podia ser sempre aquele no futuro. É muito aborrecida essa história de que as coisas perfeitas acontecem sempre longe das mãos e dos olhos. Não, nós queríamos um futuro acontecido agora. Em segundo lugar, nós tínhamos muita inquietude. Éramos pessoas que nós não queríamos apenas fazer melhor, nós queríamos fazer diferente. Inconformados, olha, se alguém da família, ou da escola, ou de onde fosse, dissesse: aqui a gente nunca fez as coisas assim. Aqui a gente sempre faz desse jeito. A gente mandava lamber sabão. Nós nunca fizemos antes assim. E nós temos coragem de ser, antes de tudo, para assumir esse risco, para experimentar, para aprender fazendo e para fazer aprendendo. Turma querida do MEG, turma querida desse ENERGE, o que moveu o primeiro passo do movimento no Brasil foi desafiar o status quo, não aceitar como era. O mundo sênior não nos servia, então nós inventamos um para nós, o mundo júnior. Ousadia e uma dose razoável de transgressão. Turma, eu tenho mais participação em ENERGE do que você tem de vida. Não era para rir assim também. Queridos, eu adoraria que vocês não perdessem o espírito de transgressão, de desafiar as coisas como estão. Em alguma medida, queridos, o mundo sênior, ele não está funcionando. De vez em quando aparece uma crop life na vida, né? De vez em quando a gente olha boas notícias, exemplos inspiradores. Mas, meus amigos, eu tenho que ser muito honesto e me desculpe se isso parecer antipático. Nos últimos anos do movimento, eu tive medo do movimento envelhecer. Não pela faixa etária de quem participa dele, mas pela conexão com os 3 Is, com impaciência, com inquietude, com inconformismo. Eu não gostaria de viver para ver o mundo júnior imitar o mundo sênior. Em alguma medida, se eles fazem assim, nós aqui deveríamos tentar fazer
deste outro jeito. Nós temos bons exemplos para aprender. Nós temos que aprender com muita coisa do mundo sênior, mas nós não podemos imitá-lo. Esse mundo governado por esse tipo de liderança, o mundo sênior não está funcionando. Queridos, a gente sai de uma pandemia e depois de uma pandemia em que todo mundo vai para casa e depois volta para casa, uma confusão desgraçada. O mundo do trabalho ficou muito mais difícil de se liderar. Vocês ingressarão no mercado de trabalho e, se Deus quiser, por conta dessa experiência, com muito mais chance de sucesso e de acelerar a sua carreira. Hoje, o movimento é reconhecido entre diretores de RH, entre presidentes de empresa, entre empreendedores. Falo eu, como ex-diretor de RH, eu passei pela Natura, onde fui diretor de RH. Hoje o movimento é consagrado e reconhecido por formar gente diferente. Quando você entrar lá, você vai entrar vivo. Não morra. Não imite o mundo sênior. Não se adapte. Entre lá para mudar. Ele não está funcionando. Eu digo isso para vocês quase que desesperado. Essa é a possibilidade ruim de ver o movimento envelhecer. Meu pedido a vocês, líderes do MEG, pressupõe a geração que chama. Chama o quê? Chama mudança e chama muita transformação. Queridos, não deixem de ser agentes da transformação e não percam os 3 Is. 3 Is é algo para se banhar todos os dias. 2022, esse é o espírito da época. Eu vou agora começar a terminar minha fala. 2022 nos traz aqui nesse Enege, depois desse triste colapso que o mundo viveu com a pandemia. Damião, muda para mim. Com a pandemia, Damião, pode passar. Nós tivemos que reaprender a nos relacionar. De repente não dava para dar um abraço, não dava para pegar na mão. Agora nós voltamos a algo parecido com o que conhecíamos, mas nós não somos mais quem éramos. Como humanidade, como organizações, como universidades, nós já não somos mais o que éramos. E, além da pandemia ter trazido o que trouxe, vocês conhecem exaustivamente, turma, que espírito da época é esse? Ódio. As pessoas não se tratam como adversários, se tratam como inimigas. Nós vamos entrar num período, até as eleições aqui no Brasil, onde as pessoas vão se odiar muito mais. Intolerância contra o outro. Não é a ideia de que o outro pensa diferente de mim. É a ideia de que o outro não merece viver por pensar diferente de mim. É esse o país que vocês querem para vocês? Turma, esse é o momento em que esse país, em alguma medida o mundo, nós precisamos de cura. Nós precisamos de organizações que curam. Nós precisamos de líderes capazes de curar. Eu trouxe aqui alguns exemplos de lideranças e muito diferentes entre si. Líderes de momentos históricos diferentes, de viés ideológico diferente, de partidos diferentes, mas que foram na história da humanidade bons exemplos de liderança empática. Turma, as organizações não vão curar, a sociedade não vai se curar, se não for por meio de líderes que curam com empatia. Empatia, eu pergunto, quando é que a gente é capaz de sentir empatia? Sabe quando? Quando na querida Saudades, a cidade do oeste catarinense é invadida por um louco. Conheço muito o oeste catarinense e tenho muito carinho pelas cidades de lá. Ali, um maluco entra numa creche, a faca mata crianças e professoras. Nessa hora a gente é capaz de sentir empatia. Mas, meus queridos amigos, em que outros momentos nós somos capazes
inclusive como líderes, de sentir empatia, de oferecer empatia. Nós precisamos de uma liderança que assuma um tom curativo. Rogério, está esquisito isso que você está falando. Como assim um tom curativo? Me deixa dar alguns exemplos para vocês. Damião, por favor. Turma querida do Enege, em 2001, o mundo fica dividido entre antes e depois do 11 de setembro. Olha, eu queria pedir desculpas a vocês. Eu trouxe 3 rápidos trechos de filmes. E eles são legendados. Eu fiz um teste logo cedinho. Eu acho que vai dar para vocês verem. Mas eu espero que você me perdoe se você não conseguir ver. Mas você vai conseguir entender o contexto. Um presidente, eu até nem tenho simpatia por ele, o George Bush, republicano conservador. Ele foi visitar, depois do ataque, as ruínas do 11 de setembro. O cheiro ainda era de carne humana. Famílias de bombeiros, trabalhadores do World Trade Center naquela época, que estavam naquele dia naquele prédio, estavam num alojamento esperando notícias de ter ainda algum ente vivo. Turma, era a impossibilidade. A assessoria do George Bush leva ele até esse lugar onde as famílias estavam lá. E eu quero que vocês prestem atenção o que um líder, num momento complexo, mesmo diante da desesperança de familiares esperando notícias de entes queridos, o que ele é capaz de oferecer, mesmo sendo conservador, mesmo sendo um texano republicano. É assim que um líder deveria agir em momento difícil. Vamos pôr o vídeo para eles, Damião. Informações só de vida. Assim como ninguém pode chegar para você e dizer: Milton, eu vou tomar uma decisão de carreira. Só existe transformação de vida e carreira. After the longest 3 days of his presidency, George Bush flies into downtown Manhattan to see for himself the scene of devastation for the first time. As we approached New York, probably 5-8 miles out, the smoke was blowing south. And the cabin of that helicopter became filled with this awful smell. You know, burnt plastic, burnt rubber, and human bodies. No one says a word, and the pilot of Marine One circles that pillar of smoke. And we can look down and see the rescue workers. And then we go over and we land down by Wall Street. We were the first group that had been down to ground zero other than emergency services personnel. It was almost like Pompeii. A sandwich cart abandoned, covered with this dust, sandwiches still in it, meals still sitting on tables from several days before. It was just like everything had been frozen in time. You know, it's like going into hell. There was a fog there was a stench of death. You know, sloshing through water. It was really, really overpowering.
After we left Ground Zero, we went to the Jacob Javits Center. And we stop, the Secret Service opens the door, and the president gets out, an advanced man is there, and the president says, "What's this?" We've gathered some of the families of the policemen and firemen and emergency workers that are missing down at Ground Zero. We thought you could say something to them. It was unbelievably disheartening in many ways because there were families who were waiting for their loved ones to come out of the rubble. And I had just seen the rubble and knew that nobody was coming out. And so my job there was to provide comfort as best as I could to people who hoped for the impossible. The last person I saw was Arlene Howard. Arlene held this badge. Her son, George, was off duty that day, but when things started rolling, he showed up, got put on his uniform, and went into those buildings and died. And she took the badge from his corpse, from his dead body, and gave it to the President of the United States and said, I want you to always remember. It meant never forget. Never forget the victims. You know, it took 20 years for the date to become, meaningless to a lot of people. And yet to the people that went through it, it's not. And that badge reminds us it's not a meaningless date. Personally, I think it strengthened my faith, and certainly strengthened my faith in the American people, because I saw America at its best. Eu fiquei muito em dúvida se mostrava esse vídeo hoje para vocês. Pode passar, Damião? Aí, deixa aí. Mas um líder necessário nesse momento é capaz e precisa ser capaz de enfrentar a realidade nua e crua, sem perder a humanidade, sem absolutamente se desconectar do que vive ao redor, do que não dá só para pensar, é preciso sentir. Turma, em 2012, o presidente americano era outro, de outro partido. Era um indivíduo mais progressista, o Barack Obama. Ele é interrompido no Salão Oval da Casa Branca, quando um atirador entra em Sandy Hook, numa escola em Connecticut, e mata 2 dezenas de jovens, de crianças naquela escola. Eu quero que vocês prestem atenção, pode passar, Damião, para eles, um rápido vídeo do que um líder que não perde a humanidade faz num momento como esse. Down 911, what's the location of your emergency? Sandy Hook Elementary School, 12 Dickinson Drive. I think there's somebody shooting in here. Sandy Hook School. Somebody's got a gun. I saw a glimpse of somebody. They're running down the hallway. Okay. They're still running. They're still shooting. There's still shooting going on, please. One of the worst days of his presidency was the day of the Sandy Hook Elementary School shootings in Newtown. John Brennan, who at that time was the Homeland Security Advisor, was updating him throughout the morning, and then finally came in and said that 26 people had died, including 20 grade school kids. This evening, Michelle and I will do what I know every parent in America will do, which is hug our children a little tighter, and we'll tell them that we love them, and we'll remind each other how deeply we love one another. But there are families in Connecticut who cannot do that tonight, and they need all of us right now. In the hard days to come, that community needs us to be at our best as Americans, and I will do everything in my power as president to help. Malia, who had just gotten home from school, was standing in the hallway, and he latched
on her, and he just would not let her go. This is the Wheeler family, Francine and David. Their son, Ben, who was 6, was shot and killed. And their oldest son, Nate, hid in the school supply closet during the shooting. We learned that the president was coming. We waited for a long time because the president's people were trying to hurry him through the process. And he said, no, I will take as long as it takes. He comes in and he made a beeline for Francine. And he just wrapped her up. Just held her. Let her, sob into his lapel. And I asked him, I said, is this different? And he said, I hope so, but I don't know. There's no substitute for empathy. It is a foundational relationship between human beings. And to know that the guy who's running the show cares enough not just to come and visit, but to let you know that he cares about you, that he cared about your wife, that he cares about your 9-year-old kid. We are so good at dismissing the people that we elect to serve us. We're so good at turning them into things that aren't people. And we have to be very careful about that. Because when you do that, then you get the elected officials that you deserve. I've seen him run up these steps many times. He didn't run up the steps that night. Queridos líderes de agora e líderes do futuro do MEG, líderes que estarão à frente de diferentes organizações aqui no Brasil, turma, o que nós precisamos agora, o que o mundo pede nesse momento, é uma liderança capaz de oferecer empatia e um tom curativo. No começo do fim aqui da minha fala, eu termino dizendo para vocês o seguinte, Damião, por favor. Quer um resumo do que isso quer dizer? É você ser capaz de mostrar que se importa pessoalmente. Queridos, eu tenho 54 anos. Faz muito tempo que sou um ex-empresário júnior. A empresa júnior foi a minha melhor professora. E talvez o que eu possa resumir para vocês, de lá até hoje, é que liderar não é só profissional, é pessoal, é profundamente pessoal. Você leva tudo que é seu a esse nobre exercício de liderar. Liderar não é um gesto discreto. Liderar não é uma atitude discreta. É intensa, é massiva, é expressiva com tudo que é seu naquele momento. E nisso, olhando para o espírito da época, você não pode esquecer, e eu espero que não esqueça, que agora a gente precisa de líderes que se importem pessoalmente e que com isso tragam um tom curativo. Turma, Damião, por favor, eu tenho mais um último vídeo já. Pode passar, querido, mais um. Esse moço,
Eu trouxe o George Bush, eu trouxe o Barack Obama. Bom, para quem conhece um pouco de política e história sabe que eles não combinam, mas eu voltei um pouco no tempo. Não dá para falar de liderança sem lembrar do Lincoln. Você já imaginou liderar o seu país no momento em que ele luta contra si mesmo? O norte contra o sul, quando a escravidão era o centro de gravidade da guerra. Turma, o que hoje eu e você conhecemos como Estados Unidos estava à beira da cisão. O sul, escravocrata, contra o norte, a favor da abolição. Naquela hora, o Lincoln lidera um país e um exército chamado União. União. Mas para simbolizar essa união, o Lincoln monta o gabinete de ministros mais improvável da história para começar a curar o país. Ele montou, pode passar, Damião, o próximo slide, um gabinete com adversários políticos e partidários. Isso entrou para a história como time de rivais. Nenhum dos que você vê nesse quadro era amigo pessoal do Lincoln, era filiado à mesma ideologia ou até ao mesmo partido. Ele era republicano e tinham alguns democratas lá. A condição necessária era uma só: o propósito de unir o país e abolir a escravidão. Mesmo sendo do partido adversário, o democrata, em nome desse propósito, nós estamos juntos. E ele, com isso, assumiu no gabinete dele um tom curativo. Pode passar, querido Damião. Diz, pode passar mais um. Esta historiadora importante americana sobre o Lincoln. Lincoln assumiu, ao término da guerra, um tom curativo. Pediu que seus compatriotas se esforçassem para terminar o trabalho e curar as feridas da nação. Turma, imagine essa cena. A União vence a guerra, o Sul se rende. O general que reportava ao Lincoln se apresenta na Casa Branca e anuncia: presidente, a guerra acabou, o país está unido e temos os prisioneiros de guerra conosco. Qual é a sua ordem? Sabe qual foi a ordem do Lincoln? Mande-os para a liberdade. Solte-os todos, que eles se reingressem à nossa nação e que conosco reconstruam um único país de novo. Quantos desses você conhece por aí? Mas quantos desses podem sair daqui? Eu tenho esperança que vários. Pode passar, Damião. Mais um. Esse penúltimo indivíduo que eu trouxe. Penúltimo. Winston Churchill. Engraçado que não nasce essas coisas para cá, né? Assim, parece que bate um vento e desvia para outro lugar, né? Winston Churchill lidera o Reino Unido no momento mais obscuro da humanidade. Ao Hitler faltava apenas pular o Canal da Mancha e tomar a Inglaterra. A Europa toda tinha caído, não por causa de um vírus, mas por causa de um câncer chamado nazifascismo. Os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. O Winston lutava sozinho contra os países do eixo para defender aquilo que nós chamamos de mundo livre. Winston Churchill montou um gabinete de rivais igualzinho ao Lincoln. O Halifax era um diplomata britânico, seu adversário, que foi colocado como seu ministro no gabinete de guerra, exatamente para unir os diferentes, para que o país se unisse e se curasse no momento em que precisava ficar de pé e unido. O Halifax era a favor de um acordo de paz com Hitler, via Mussolini, ao que o Churchill se opunha veementemente, via como um inaceitável acordo de rendição. O Neville Chamberlain era o antigo primeiro-ministro, que ele pôs no gabinete seu adversário, tom de cura, tom curativo. Grandes líderes que governam para a eternidade souberam
o momento em que sua sociedade precisava de cura. É o que a sociedade brasileira precisa agora. Próximo slide, querido. Nelson Mandela ficou 27 anos preso, não porque participou de uma baita maracutaia, mas porque lutou contra um dos mais estúpidos e cretinos sistemas de segregação oficial de Estado, o apartheid. Quando ele sai, a maioria negra chega ao poder, querendo, sabe o quê? Ele sai da prisão, se elege presidente e a maioria negra quer vingança. Bom, se me pusessem preso 27 anos, eu acho que eu ia querer sair da cadeia querendo porrada. Ainda mais se fosse pela razão que ele ficou preso. Mas quem nasceu para Rogério Scher nunca será um Nelson Mandela, não é mesmo? Eu ia querer sair na porrada. O Mandela une o país e evita aquilo que teria sido a mais cruel e sangrenta guerra civil da Idade Moderna. Um só povo, um só país. E para dar demonstração disso, Damião, pode passar. Vocês estão vendo essa foto, turma? Sabe quem é esse ao lado do Mandela? O seu segurança. Para dar exemplo, ele entrega a sua vida como presidente da República a um segurança branco, cujo biotipo era o símbolo do regime que ele havia derrubado nas urnas, mas era para mostrar, no próprio exemplo, o tom de cura e evitar que o país se dilacerasse em ódio racial. Queridos, eu estou chegando ao encerramento da minha fala. Damião, por favor, mais um, por favor. Pode mais um, Damião? Eu deixo aqui uma pergunta que eu espero que te incomode durante toda a sua carreira. Seja lá o que você decida fazer no futuro, o futuro está esperando vocês fora dessa tenda. E fora dessa tenda, entrando na política, sendo empreendedores, sendo executivos, trabalhando em organizações do terceiro setor, o que for o maior sonho de vocês, que vocês sempre se perguntem se vocês estão fazendo parte da doença ou da cura. Damião, mais um. Esse aí. Esse é o nosso convidado final. Esse é o amigo que eu trouxe para encerrar a nossa fala. Mais um, Damião. Em 1940, o rei do cinema mudo, o Charlie Chaplin, faz um filme falado. Aliás, eu fui relembrar esses dias o primeiro filme falado dele. O Grande Ditador. Ele faz em 1940, eu quero que você lembre que a Segunda Guerra Mundial já tinha começado. Um ano em que os nazistas avançavam já pela Europa e ainda transformariam a humanidade numa coisa muito pior do que ela um dia imaginou que poderia ser. Em 1940, esse corajoso artista era o homem mais famoso do mundo, era a personalidade mais conhecida em todo o planeta. Ele fez um filme fazendo a paródia do Hitler. Absoluta caricatura que o colocava numa situação tal como era. Um ser humano ridículo, profundamente ridículo. Mas o que eu quero que você entenda é que, apesar de ser um filme com tom cômico, no final, o Charlie Chaplin, ele faz um discurso que entrou para a história do cinema. Por conta desse discurso, ele foi perseguido ideologicamente, ele precisou fugir dos Estados Unidos e morar na Europa, na Suíça, até o final da vida. Turma, eu espero que vocês possam acompanhar. Esse é meu último vídeo e é como eu termino a minha fala aqui com vocês. Pode passar, Damião? Espero que vocês curtam. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another
Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Eu trouxe, para a gente se despedir, rápidos trechos do que está nesse discurso. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Só odeiam os que não se fazem amar. Os que não se fazem amar e os inumanos. Temos o poder de criar felicidade, o poder de tornar esta vida livre e bela, de fazê-la uma aventura maravilhosa. Lutemos por um mundo novo, um mundo bom que a todos assegure o ensejo do trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. A alma humana ganhou asas e afinal começa a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança. Ergue os olhos, ergue os olhos. Querida turma do MEG, vocês são a maior fábrica de líderes do Brasil. Que vocês tenham coragem de escolher para a carreira de vocês aquilo que seja mais do que um emprego, seja um ato de amor com a vida.
que você aprenda muito ao longo da caminhada, que você seja feliz e se divirta com alguma leveza e bom humor também nessa jornada, que você nunca esqueça de ter os 3 Is que fizeram esse movimento nascer e nos trouxe para esse bom minuto agora. Querida turma do MEG, tem muita gente que vocês vão encontrar que tem medo de mudança, mas vocês vão descobrir que tem uma coisa que nos dá muito mais medo, é de que nada mude, de que as coisas continuem iguais e que não sejam a mais bela e maravilhosa oportunidade do que podem e merecem ser. Eu estou aqui, estou me lembrando que anos atrás, o Lucas, o meu filho, estava aqui, um ex-empresário júnior, hoje ele tem 26 anos. Ele está como analista do mercado financeiro. E ele chegou para mim umas semanas atrás e disse: pai, estou para virar líder. Eu falei para ele: pô filho, que coisa. Porra pai, eu estou dando uma boa notícia, eu estou para virar líder, cara, uma hora vão me promover lá. Eu falei: eita, então você vem aí, a gente faz uma oração junto e tal. Caralho pai, eu estou dando uma boa notícia. Filho, você está me contando que vai receber um prêmio. Você está me contando que você vai receber uma recompensa. Liderar não é um prêmio, nem uma recompensa. Liderar é uma responsabilidade maior, que você, já hoje aqui, mostra que quer, que pode e que merece exercer o nobre desafio de liderar. Queridos amigos do MEG e DCNEG, obrigado por terem me escutado, obrigado por terem ficado aqui comigo até agora. Eu deixo ali o meu contatinho, ó, pode passar, Damião, tem ali o meu LinkedIn, me sigam pelo LinkedIn, é a minha rede oficial, por lá eu me comunico com você, sempre que você precisar de um apoio, de uma palavra, ou simplesmente de um oi. Renata, obrigado por você ter vindo comigo. Até encham esse lugar com o grito de vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. 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 Obrigado. Obrigado. First thing